Então vamos abrir nesse livro, Deuteronômio. E mais especificamente no capítulo 6. Esse capítulo 6, ele fala desse nosso envolvimento familiar. Por essa razão, a gente está falando, vamos comentar um pouquinho, fazer uma pequena reflexão nesse capítulo 6 de Deuteronômio. Esse livro escrito por Moisés. Aí imagina a cena, a gente tem falado nas quintas-feiras aqui das 3 fases da vida de Moisés, né? Quando ele, os 40 anos lá no Egito, desde o seu nascimento até a sua fuga, depois 40 anos meio perdido lá no deserto, e aí tem um encontro com Deus, e depois mais 40 anos, voltando ali para o Egito, resgatando o seu povo e levando rumo à terra prometida, mais 40 anos nessa trajetória. Mas agora, Moisés, aproximadamente com seus 120 anos, imagina, seus 120 anos, está aqui fazendo os relatos finais, os seus preparativos aí para passar o bastão agora para o seu sucessor, né, Josué. Então ele agora, inclusive Deuteronômio é isso, lei, palavra, mas repetição das leis que foram dadas por Deus. Disso, Deus estabelece uma lei. E Moisés, sabendo disso, fala a primeira vez, fala a segunda vez, consciente de que o povo desobedeceria. Essa realidade, assim como foi com Adão e Eva, assim como foi com o povo no deserto, da mesma forma continua sendo conosco. Nós conhecemos a Bíblia, conhecemos os mandamentos. Esses dias nós estudamos aí os mandamentos, né? E agora entramos aí no processo de estudar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E nós ensinamos, conhecemos muito dessas leis da vontade de Deus. E continuamos quebrando essas leis. Continuamos desobedecendo essas leis. Mas então, para que ficar insistindo nesse ensinamento dos mandamentos, da lei de Deus? Justamente para que a gente tenha plena convicção do que Deus quer. Ainda que a gente não consiga obedecer do jeito que deveria. Mas isso precisa ficar no meu coração e na minha mente. E por essa razão, nós vamos transmitir isso aos nossos filhos. Para que ainda que eles não entendam, mas conheçam. E um tema central desse livro de Deuteronômio, o que permeia todo o livro de Deuteronômio, é o amor de Deus. Você vai ler Deuteronômio e vai perceber quanto Deus é amoroso, quanto Deus é bondoso. Mas eu gostaria que ficasse no seu coração a seguinte frase: o sobrenatural agindo de forma natural. O sobrenatural, Deus Todo-Poderoso, agindo de forma natural, ou até mesmo fraternal, amoroso. Deus, sendo um Deus poderoso, mas agindo de forma amorosa para com o seu povo. Esse texto e todo o livro, ele caminha para essa busca dos seus servos obedecerem a Deus e viver uma vida de integridade. Mas eu queria fazer apenas 3 destaques para o nosso coração nessa noite. Mas o primeiro destaque que eu faço aqui é sobre esse sobrenatural, esse Deus Todo-Poderoso. Estes, pois, são os mandamentos, verso 1, e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra em que passas para possuir. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. É esse Deus soberano, é esse Deus poderoso que nós entregamos a nossa vida a Ele. É esse Deus que fez maravilhas com o seu povo. É esse Deus que nós devemos obedecer e servir. Ainda que tenhamos as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos pecados diários e constantes, mas é esse Deus que perdoa, que nos purifica. Esse sentimento que precisa, atenção, é esse sentimento que precisa pairar o nosso coração. Deus olha, vê os seus pecados, vê os seus erros, mas Ele está com a mão estendida dizendo: eu sei que você está errando, mas venha para o caminho da verdade, venha para o caminho correto, ande por esse caminho que vai ser melhor para você.
Essa é a ideia de Deuteronômio. Ele sabe que você erra. E ele sabe que se soltar a mão um pouquinho, você desliza, cai e erra. Mas ele continua dizendo, olha, volta. Mesmo sendo esse Deus grandioso, Ele te perdoa. Ele tem poder, Ele tem moral para fazer isso. E é esse sentimento que nós precisamos escavar, buscar na palavra de Deus. Quando eu falo palavra aqui agora, nesse contexto aqui, as leis de Deus. As leis de Deus. É essa sensação de prazer que nós devemos buscar. E da mesma forma, é as leis de Deus. Você vai começar a ler, e a gente tem falado isso aqui. De repente eu não quero ler. De repente eu não quero vir na igreja. De repente eu não quero cantar. Eu não quero orar. Mas eu vou escavar, eu vou buscar. Eu vou buscar, Deus me ajuda. Me dê prazer em cantar, me dê prazer em orar, me dê prazer em ler a Bíblia, me dê prazer em estar na igreja, me dê prazer em falar de Jesus para as pessoas. Me dê prazer em viver a Tua palavra. Em obedecer. E essa satisfação, ela só vai ser suprida com a busca verdadeira e o encontro verdadeiro, atenção, o encontro verdadeiro com Deus. Com Deus. E quando eu digo de você buscar, encontrar Deus, é você meditar na lei de Deus, na palavra de Deus. Eu estou dizendo isso nesse primeiro ponto, falando desse Deus que estabeleceu uma lei para que você seguisse com o amor. E aí é onde entra o grande desafio. O sobrenatural de Deus, Ele age através de uma forma racional aqui, é passado de forma racional para que a gente entenda, mas eu preciso entender a palavra de Deus e trazer para o meu coração e fazer isso por amor. Então esse é o nosso desafio. E aqui entra, primeiro, o pessoal. Eu preciso amar fazer essas coisas, como eu disse e repito, precisamos buscar esse sentimento de amor. E em segundo lugar, é transmitir isso para a nossa família de forma amorosa, prazerosa. E aí, que é o grande desafio nosso. Levar as pessoas que estão ao nosso redor, e quando eu falo a pessoa que está ao nosso redor, começando da nossa família e depois os demais, né? Mas transmitir esse amor de Deus de forma amorosa. Eu demonstrar esse amor a Deus com tamanha intensidade que as pessoas que estão ao meu redor percebam isso. E quando eu falo isso, não é porque eu tenho feito isso, mas que eu também tenho buscado isso. Buscar amar a Deus, fazer as coisas por amor a Deus. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Lembre-se disso. Por amor a Deus. E isso deve refletir o amor às pessoas. Mas a minha busca deve ser, eu estou fazendo o que faço, porque eu amo a Deus. Experimento do seu amor e amo esse Deus. Então esse é um desafio. E eu coloco aqui, para que você pense a respeito disso, com uma seriedade tamanha, que você olhe e fala, Deus, de fato, eu tenho feito algumas coisas, mas de repente mais por obrigação, do que por prazer, do que por amor. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É uma intensificação. A estar aqui na igreja, às vezes tem um desafio, sair, se arrumar, chegar aqui. Mas ao chegar aqui, você fez todo esse esforço, porque você entende que Deus te ama e Ele quer que você faça isso. Mas ao chegar aqui, eu vou procurar Deus, eu quero sentir o Teu amor. Eu quero sentir a alegria de estar sentado aqui. Deus, eu quero nesse lugar encontrar o prazer, a alegria, a satisfação incomparável, algo que não existe em nenhum outro lugar. Em Deus, onde você estiver, encontrando a fonte, encontrando Deus, vai ser prazeroso, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Mas isso você vai ter que pedir e clamar, rogar a Deus, eu quero ter o prazer de ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter o prazer de cantar louvores ao Senhor. Eu quero ter prazer de ficar aqui 1 hora, 2 horas sentado ouvindo a Tua palavra.
E se isso não tem acontecido, cave mais, busque mais, com maior intensidade, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o seu coração. Você precisa buscar. Essa é a nossa responsabilidade. O sobrenatural, agindo de forma natural, que você entenda, mas que isso se transforme em sentimento, trazendo o sobrenatural do seu sentimento, e aí, consequentemente, isso se transformando em prática de vida, transmitindo às outras pessoas. Quando teus filhos, no futuro, te perguntar, dizendo, que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O que é que traz esse texto aqui de reflexão para o meu e para o seu coração? Primeiro, de que despertar curiosidade nos nossos filhos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Por que você faz isso? Por que ir na igreja? Por que ler a Bíblia? Por que orar? Primeiro, que a nossa prática, ela desperte, nossos filhos precisam ver por que ir na igreja, por que ler a Bíblia, por que orar? Por que decorar versículo? Por que decorar os mandamentos? Por que decorar os livros da Bíblia? Para que essas coisas? E aí nós temos uma porta aberta para ministrar graça na vida dos nossos filhos. Mas nós precisamos ter essa prática. Busquemos com mais intensidade. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. O sobrenatural, agindo de forma natural, para nós que somos fraternais,